Então, beleza. Então, como eu ia dizendo, dando seguimento à aula anterior, hoje a gente vai dar continuação falando um pouco sobre a chamada divisão euclidiana, né? Que é a forma que a gente vai estudar as propriedades relacionadas à divisão dos números naturais. Então, divisão euclidiana. Certo? Então até aqui eu acho que não vai ter lá tanta novidade, a não ser em uma coisa ou outra daquilo que vocês já viram. Eu acho que só na partir da aula seguinte que eu vou falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre o algoritmo de Euclides, né? Para a gente ter elementos aí para prosseguir, né? Avançando sempre aos poucos, né, no conteúdo, certo? Por isso que eu resolvi dividir esse conteúdo em duas aulas, né, para a gente relembrar aqui algumas coisas nessa aula e a partir da aula seguinte poder partir de elementos novos e aplicar a ideias antigas também, certo? Então, como eu disse, a ideia é a gente entender como funciona essa ideia de divisão de números naturais, né? Porque como a gente já sabe, quando você divide quaisquer números naturais, nem sempre a divisão vai ser exata, né? Normalmente vai ter ali um resto envolvido, né? Então, essa estrutura envolvendo um resto nos permite fazer certas previsões sobre esses números, né? E, como eu disse, quando for um segundo curso de teoria dos números, vocês vão ver como essas propriedades envolvendo os restos, principalmente, né, podem oferecer diversas ferramentas aí de análise, né, para a teoria dos números, certo? Então, para a gente começar, eu vou citar aqui primeiro o que no material que eu passei para vocês eles informam como um teorema, mas eu vou citar sem demonstrar, tá? No material de vocês tem a demonstração. Ela não chega a ser difícil, né, mas é um pouco longa, né, meio envolve elementos que a gente já viu, né? Então vou apenas enunciá-la mesmo, né? É o chamado teorema da divisão euclidiana, onde você considera pegar aqui dois números naturais, né, A e B, naturais não nulos, tá? Então vou colocar aqui naturais diferentes de zero, né, de tal forma que o A é menor do que o B, certo? Então, a ideia desse teorema é dizer que existem dois números naturais Q e R. Vou colocar assim: existem Q e R tais Q. Q e R também naturais, tá? Não coloquei aqui, mas fica implícito. Que eu posso escrever esses números se relacionando da seguinte maneira: o B igual a A vezes Q mais o R, né? Com a seguinte importante restrição, né? Que é esse R, que eu vou nomear esses termos aqui daqui a pouco. Esse R ele sempre vai ser menor do que o A, tá? Não é menor igual, é apenas menor, sempre menor do que o A. E esses elementos, acredito que vocês já ouviram falar, né? Esse primeiro aqui é o R de resto, certo? É o resto da nossa divisão, né? Esse aqui é aquele que vocês conheceram lá no ensino fundamental, acredito eu, pelo menos, né, como quociente. Vou colocar aqui só para a gente se guiar melhor, né? Esse aqui seria o divisor, né, que a gente já viu, a gente já falou um pouco sobre ele na semana passada. Divisor.
E esse aqui seria o dividendo, né? Eu acho que ele tem outro nome, mas eu não me recordo agora no momento. Vou colocar ele, só para não ocupar tanto espaço, vou colocar aqui desse lado. Colocar para cá, dividendo. Certo? Então, como eu disse, acho que vocês já conhecem, né, esses elementos da divisão euclidiana. E essa restrição aqui, ela é muito importante ser observada, né? É tão importante que eu vou fazer aqui um exemplo, né, para a gente vai resolver esse exemplo observando essa restrição, né? Então, o objetivo desse exemplo vai ser o seguinte: vamos encontrar aqui, achar o quociente e o resto. Então, eu vou achar Q, né, e o R da divisão de 29. Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Isso aqui ficou muito para a direita, né? Da divisão de 29 por... colocar aqui por 4. Certo? Então, eu sei que é um elemento, é um tipo de conta bem elementar que com certeza vocês sabem resolver, né? O objetivo é só mesmo estudar esse tipo de estrutura, né? Tal como está colocado aqui, de acordo com, como vou dizer assim, colocado com esses elementos, né? Então vamos encontrar quem são o quociente e o resto nessa divisão euclidiana, né? Então, pelo que a gente viu aqui em cima, nós temos que na divisão de 29 por 4, ou seja, a gente vai pegar o número 29, que no nosso caso aqui, o 29 ele vai ser o B, né? Ele vai ser o dividendo, né? E o 4 é o número que está dividindo o 29, portanto, o 4 é o divisor, né? Ele é o A na nossa história, certo? Então, como que a gente consegue escrever a divisão de 29 por 4 de acordo com essa estrutura que a gente escreveu aqui, né, da divisão euclidiana? A gente vai dizer, colocando aqui a fórmula que a gente acabou de escrever, que B é igual a A vezes Q mais R, certo? Ou seja, que substituindo os dois elementos que eu tenho, que é o 29 e o 4, eu vou ter 29, o A é 4, né? Então fica 4 vezes Q mais R, né? E eu quero encontrar o Q e o R nessa equação, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai formular essa... como que a gente consegue, né, partir de uma ideia, de uma equação só com duas incógnitas, como que a gente consegue estipular uma maneira, né, de se resolver isso? Vamos fazer assim. Eu vou deixar esse R sozinho desse lado e vou passar esse 4Q para o primeiro membro. Eu vou deixar a minha equação desse jeito, 29 menos 4Q, 4 vezes Q, né, igual a R, certo? E aqui é que entra a importante observação. O R e o A, sejam eles quem forem, né, eu tenho que sempre observar que o R tem que ser sempre menor do que o A. Tá? É por isso que eu foquei tanto nessa restrição, quando eu coloquei aqui do lado. O R tem que ser sempre menor do que o A, né? Então a gente basicamente vai fazer por tentativa e erro, né? Já que se tratam de números pequenos envolvidos, né? Então, se a gente, por exemplo, fizer com Q igual a 1, né? Tenta aqui, 29 menos 4 vezes 1
Vou colocar até de outra cor. 4 vezes 1. Quanto vai dar isso aqui? 29 menos 4 vezes 1. Quanto? 25, né? A minha restrição é satisfeita? Quem é o valor de Q e quem é o valor de R? Desculpe, quem é o valor de R e quem é o valor de A? R é igual a 25 e A é igual a 4. Tá errado porque o R tem que ser menor que A. Não, ó, R é 25 e o A... Não, gente, o A é 4, né? Sim, é 4. Sim, é 4. Então eu não consegui ainda, né? Eu ainda não consegui satisfazer a nossa restrição, correto? O nosso R é 25 e o nosso A é 4, então nada feito. Certo? Então a gente vai testar o próximo valor. 29 menos 4 vezes... Vou colocar aqui o 2. Vai dar quanto? 29 menos 8. Dá quanto? 21. Aí eu vou ter 21 menor do que 4. É verdade isso? Também não, né? E vamos testando. 29 menos 4 vezes 3, né? Quanto é 29 menos 12? Dezessete. 17. Ainda não dá, ó. 17 não é menor do que 4, né? E assim a gente vai testando vários valores. Qual valor aí vocês acham que vai funcionar lá na frente? Menos 4 vezes quanto? Vai dar um número aí, uma diferença que seja menor do que 4. 4 vezes 7. Aqui quando... Aqui é igual a 7, né? Porque 4 vezes 7 dá 28, né? Aí 29 menos 28 que dá 1, né? É isso mesmo. Aí você vai ter finalmente 1 menor do que 4. Aí sim. Portanto, você vai ter o seu Q igual a 7 e o R igual a 1. E assim você encontrou o valor de Q e o valor de R na sua divisão. Certo? Então, essa é a ideia, né, da divisão euclidiana. Alguma dúvida até aí, gente? Como eu disse, são coisas que vocês já viram lá no ensino fundamental, no médio, né? A ideia é mais relembrar, né? Porque quando a gente passa um bom tempo sem ver, isso aí assim como foi fácil aprender, também é bem fácil de esquecer, né? Se não praticar. Correto? A ideia então é você ir testando esses valores, observando essa restrição, né? O resto ele tem sempre que ser menor que o divisor, ok? Isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente aprendeu a fazer da seguinte forma, ó. 29 dividido cadê? Foi por 4, né? Aí a gente vai testando, né, os valores tal como a gente fez aqui. Só que como que a gente aprendeu lá no ensino fundamental? A pensar no maior valor possível aqui, né, que mais se aproxima, que ao ser multiplicado por 4, mais se aproxima de 29, não é isso? A gente vai testando os valores tal como a gente fez aqui, até chegar no 7. Né? Aí 7 vezes 4, 28. 29 vezes 28 dá 1. Né? Aí você tem o resto, foi o que a gente encontrou. Você tem aqui o quociente, você tem aqui o divisor e você tem o dividendo, né? Então, colocando tudo isso na forma de uma equação, você tem essa expressão que a gente colocou bem aqui na forma de um teorema, né? Então, é basicamente a mesma coisa, só que agora com uma linguagem um pouco diferente,
Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Então vamos ver aqui um outro exemplo um pouco mais elaborado. Vou colocar aqui exemplo. Esse é o exemplo 1. Esse aqui vai ser o exemplo 2. Então vamos mostrar. Vou escrever aqui. Mostrar que o resto vamos ver, da divisão de 10 elevado a um n qualquer por 9 é sempre 1, né? Ou seja, isso para todo n natural, né? Alguma ideia de como a gente pode abordar esse problema? Ainda se trata de divisão euclidiana, né? Como que a gente pode abordar um problema assim? Quando se trata assim de um enunciado que fala para todo número natural. Alguma sugestão? E aí? Dá uma dica, é algo que um conteúdo que está assombrando vocês aí nessa disciplina. Não? O N tem que ser natural também? O N é natural. Tá dizendo aqui no enunciado, ó. N natural. Nesse caso, pode fazer a substituição por algum valor. Nesse caso, pode ser até pelo zero, já que é tudo natural. Mas isso está dizendo que é válido para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3, 4, 5. Só que a gente não tem como testar para todos os naturais porque eles são infinitos, né? Quando a gente não tem condições físicas, né, de fazer uma verificação desse tipo, qual a ferramenta nos auxilia nesse tipo de verificação? Indução, exatamente. Então, a indução é uma das mais poderosas ferramentas para a gente conseguir obter resultados desse tipo, né? Então, vamos fazer aqui, ó, por indução. Por indução, temos, né? Primeiro, vamos estabelecer aqui a nossa base de indução, né? No que consiste a nossa base de indução? Se ele está falando que é para todos os naturais, vamos considerar aqui para n igual a 0 primeiro, né? Para estabelecer a nossa base. Então vamos fazer isso, ó. Diz que o resto da divisão de 10 elevado a n por 9 é 1, né? Então, colocando na forma dessa divisão euclidiana, né, vamos ver como é que fica, ó. O número, então, é 10 elevado a n. No caso, n é 0, né? Então, fica 10 elevado a 0. É igual, ó. O número que está dividindo ele é o 9. Então, o 9 é o divisor, né? Divisor multiplicado por algum número que qualquer, né, que é o quociente, e o resto é 0. O resto é 1, tá falando, né? Então, mostrar que o resto da divisão de 10 elevado a n por 9 é 1 para todo n natural, né? Então, para n igual a 0, de fato é isso. No caso do n igual a 0, a única forma disso aqui ser satisfeito é que o próprio quociente fosse 0 também, né?
Aí dá certo. 9 vezes 0 é 0, né? Somado com 1 dá 1. E 10 elevado a 0 dá 1. Né? O quociente ele pode ser 0. Né? O número que vai ser multiplicado pelo A, somado com o resto, então tá tranquilo. Né? Certo? Então nossa base de indução tá ok nesse sentido. Agora é a hipótese de indução. Aí na hipótese de indução é o que? A gente não precisa considerar para n igual a k, nem nada assim não. A gente pode... deixa eu ver assim, deixa eu ver como eu posso fazer para ficar mais parecido com o que vocês já aprenderam a fazer. Né? Deixa eu colocar n igual a k. Não, pode ser, vou fazer isso. N igual a k. Para não ficar tão diferente do jeito que vocês já aprenderam a fazer. Né? É porque na hipótese de indução, quando você já pega um jeito, você não considera mais assim, sabe? N igual a k. Deixa só n mesmo. E considera o passo de indução como n mais 1, entendeu? Então, e faz diretamente. Né? Mas isso aí você já precisa ter uma boa prática para fazer direto assim, não se confundir. Né? Mas até lá, vai fazendo assim mesmo, para não confundir as coisas. Né? Para n igual a k, então, como é que ficaria o problema? O número é 10 elevado a k, que vai ser o quê? Vai ser o 9 multiplicado por algum quociente q, somado com 1. Né? Então eu estou afirmando que o 10 elevado a k é da forma 9q mais 1. Né? Ou seja, que o 10 elevado a k, quando dividido por 9, deixa resto 1. Estou afirmando que isso é verdade para algum n igual a k. Né? É isso que está dizendo a hipótese de indução. Certo? Agora o passo de indução. Né? O que a gente vai fazer no passo de indução? A gente quer saber se para n igual a k mais 1, né? Ou seja, para o próximo número, quando 10 elevado a k mais 1, eu ainda vou ter o 9 multiplicado por algum outro número natural, só para não ficar igual, eu vou chamar de outra letra aqui, tá? Que é o P. Ó, Q é natural, tá? E o P também é natural, vou colocar aqui na frente. Só para não ficar... Eu não coloco a mesma letra, porque não vai ser necessariamente o mesmo quociente, né? Que vai satisfazer essa mesma condição, ok? Todos entenderam o passo de indução? É isso que eu preciso demonstrar. É esse passo aqui. Certo? Então eu vou até fazer assim. Ó. Vou tirar aqui. Mostrar que isso aqui é verdade. Então é isso que precisamos mostrar. E agora, como que a gente mostra isso? Alguma sugestão? E aí? Ó, lembrando, você tem a hipótese que você pode utilizar. Você sabe que 10 elevado a k, quando dividido por 9, deixa resto 1. Né? Eu quero provar que o 10 elevado a k mais 1, quando dividido por 9, também deixa resto 1. Né? Então, uma forma da gente demonstrar isso é assim. Vou colocar aqui a demonstração. Né? Olha, o 10 elevado a k mais 1, vocês devem concordar comigo que isso é a mesma coisa que 10 multiplicado por 10 elevado a k, correto? Né? Uma vez que 10 é apenas 10 elevado a 1. Né? Então, multiplicação de potências de mesma base, conserva as bases, somos expoentes, então eu tenho essa igualdade verdadeira. Né?
Então, como é que eu posso utilizar isso a meu favor, né? Vai uma abordagem aí que vocês podem utilizar nesse tipo de problema, né? Eles podem fazer assim. Inclusive, na lista anterior, acho que tinha um problema onde vocês poderiam utilizar uma abordagem semelhante, né? Mas não necessariamente, sempre existem mais de uma abordagem para cada problema, né? O 10, como você sabe que o seu problema envolve um 9 multiplicado por alguma coisa, você pode desmembrar o 10 de tal forma a fazer aparecer o 9, né? Como? O 10 é 1 mais 9. Né? Então bota aí 1 mais 9 multiplicado por 10 elevado a k. Né? Aí você usa a distributiva. Por que a distributiva? 10 elevado a k multiplicado por 1 dá 10 elevado a k. Né? E 10 elevado a k multiplicado por 9 é 9 vezes 10 elevado a k. Né? Então agora você tem isso. Certo? Até aí todos estão acompanhando ou tem alguma dúvida? Tá ok até aí, gente? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, aí aqui é que, aqui digamos assim, como um professor meu falava, né? Aqui é onde mora a malandragem, né? Onde você pode fazer, né? Olha aqui o 10 elevado a k sozinho, né? E olha aqui a sua hipótese de indução dando sopa, né? 10 elevado a k é igualzinho a 9q mais 1, né? Então você usa a sua hipótese de indução bem aqui, né? Então o que você vai fazer com isso? Você vai fazer assim: 10 elevado a k, tá aqui, ó, 10 elevado a k é igual a 9q mais 1, né? Então você vai substituir esse primeiro 10 elevado a k pela sua hipótese de indução, né? Então tudo isso aqui vai virar 9 vezes q mais 1, certo? E o outro você só repete, 9 vezes 10 elevado a k. Esse outro aqui não precisa substituir nada não, né? Por que eu substituo no primeiro e não no segundo? Porque esse segundo aqui já está multiplicado por 9. É do meu interesse ver as coisas sendo multiplicadas por 9, né? Então eu tenho que fazer as coisas sendo multiplicadas por 9, porque é a chave da minha demonstração, é a parte mais complicada de ser demonstrada, né? Então, substituir esse primeiro 10 elevado a k por um termo onde tem algo multiplicando por 9 é interessante para mim, né? Não preciso fazer isso no segundo porque ele já tem, certo? Então essa é a lógica por trás. Então esse parênteses aqui ele é desnecessário, né? Coloquei só para deixar claro, né, o termo que eu estou substituindo, né? E olha o que acontece aqui, ó. Você tem um termo multiplicando por 9 e outro termo multiplicando por 9. O que você pode fazer aí com esses dois termos multiplicando por 9? Você pode colocar o 9 em evidência, né? Então, ó, faz assim, vou colocar bem aqui na frente, colocando o 9. Então, ó, tudo isso aqui, na verdade, é o que? É o 10 elevado a k mais 1, certo? Eu tô fazendo essas igualdades aqui na frente, né? Então, vou continuar aqui, ó. 10 elevado a k mais 1 é igual a 9 multiplicado por... aqui é o Q... somado com o 10 elevado a k. Porque olha o que eu fiz. Eu coloquei esse 9 em evidência, então sobra o Q aqui dentro. Coloquei esse 9 em evidência, então sobra esse K aqui, 10 elevado a k aqui dentro, né? E o termo que eu não mexi foi o 1. Certo? Todos entenderam até aí? Beleza, gente? Sim. Sim? Então, olha só. Então, provamos. Por quê? Olha aqui. O Q, aqui na minha hipótese de indução, eu já assumi que o Q é um número natural. O Q está aparecendo aqui, ó. Ele é um número natural, certo? O 10 elevado a k, então, vamos analisar. O k é também um número natural. Então, 10 elevado a um número natural também é um número natural. Um número natural somado com um número natural é também um número natural, né? Então, tudo isso aqui, ó, dentro dos parênteses é um número natural que eu vou chamar de m, né?
Então, no fim das contas, o que eu provei? Que o 10 elevado a k mais 1 é 9 vezes um número natural mais 1, que é exatamente o que eu queria demonstrar. Pronto, acabou a demonstração. Só isso. Certo? Todos entenderam? Aqui, ó. M pertence aos naturais. Ou tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar, gente. Não? E olha lá, hein? Pelas listas de vocês, tô vendo que vocês não estão pegando lá tão bem esse conteúdo. Vocês acham que eu não tô olhando, né? Que eu tô só vendo quem entregou e lançando a nota de qualquer jeito? Vocês estão redondamente enganados, viu? Eu mesmo tô com muita dificuldade. Eu imagino. E é pra ter mesmo. A pessoa que falar que não tá com dificuldade nenhuma nesse conteúdo, das duas uma, né? Ou é o novo Ramanujan, ou então não tem noção nenhuma do que tá fazendo, do que tá fazendo nas listas, né? Acha que tá entendendo tudo e simplesmente não tem ideia nenhuma do que tá fazendo, né? Então é natural a dificuldade e é como eu disse, né? Vocês a única forma de se desfazer da dificuldade é praticando muito, mas muito mesmo. Não adianta passar 3, 4 horas por dia assistindo resolução de questões no YouTube, não vai adiantar absolutamente nada, né? Não vai adiantar pegar respostas prontas aí já em materiais PDFs no YouTube. Isso ajuda no começo, né, para você aprender novas abordagens, tudo. Mas ficar só nessa abordagem também não vai ajudar nada, né? É aquele trabalho de ir tentando contornar as dificuldades, de você passar uma hora, um dia, uma semana em um só problema. É assim que a gente aprende. Eu que o diga, viu? Eu ralei bastante tentando entender esse conteúdo e até hoje vocês viram, né? Naquele problema, inclusive, que eu tentei resolver com vocês e eu travei, eu encontrei uma forma de resolver, mas não por indução. A resolução por indução eu ainda não consegui fazer, né? Eu encontrei uma outra maneira utilizando um outro resultado. Depois eu vou gravar um vídeo lá e postar para vocês darem uma olhada, né? Mas é assim mesmo, né? Então vamos ver aqui o que dá pra gente continuar. Vamos ver. Sim, tem um corolário desse teorema, né, que diz o seguinte. Vou colocar aqui, corolário. Vamos pegar aqui novamente dois números, A e B, naturais, né? Mas com a seguinte restrição: com ambos sejam maiores do que 1, né? Só que o A tem que ser maior ou igual ao B, né? Então, nessas condições, a gente vai admitir ainda que existe um outro natural N, né? Tal que N multiplicado por A é menor ou igual a B, que por sua vez é menor do que N mais 1 vezes A, né? Então, isso por causa dessa estrutura aqui, ó, dessa primeira desigualdade, né? Então, no que consiste essa ideia, né? Se você pegar aqui, ó, por exemplo,
Só para ilustrar rapidamente o significado, né, desse corolário. Se você pega A igual a 5 e, sei lá, B igual a 8, né? Aí satisfazem essa igualdade, né? Ambos são maiores do que 1, né? E o A é menor do que o B, né? O A pode ser no máximo igual ao B, né? Então, de qualquer forma, está satisfazendo a desigualdade. O que está dizendo esse corolário? Ele está dizendo que existe um N, né, que multiplicado por um N que, como vou dizer, que multiplicado por A, né, ele ainda é menor ou igual ao B e é menor do que esse N mais 1 multiplicado por A, né? Então, deixa eu tentar pensar aqui um número que é dessa forma, né? Então, vamos ver. O 8 está aqui no meio, né? Esse N está sendo multiplicado aqui pelo 5. N mais 1, então, vou colocar aqui N mais 1 multiplicado pelo 5, né? Então vamos pensar aqui um número natural N que faz essa desigualdade ser verdadeira, né? Tem que ser um número menor, eu acho, para poder não ficar tão discrepante. Deixa eu ver. Não, vou pegar um número bem menor aqui. Eu vou pegar o A igual a 2. Né? Ainda continua satisfazendo a desigualdade anterior, tá? Então, nesse caso, um número N que satisfaz essa condição seria, por exemplo, o 4. Né? 4 serve? Serve, né, gente? Serve. Ou 3 também. Ó, N igual a 3 fica o quê? Eu estou dizendo que 6 é menor ou igual a 8, que é menor ou igual a 4 vezes 2, 8, ou menor do que 8. Não. Deixa eu pensar em outro número. O 4 mesmo. Pode ser o 4 mesmo. 4 tá bom. Porque aí satisfaz a primeira desigualdade, né? 8 menor ou igual a 8, menor do que 5, 10, né? Isso. Então, assim, é só um exemplo bem banal para poder dizer que sempre vai existir A, B e N, né? Satisfazendo desigualdades desse tipo. Você sempre vai conseguir encontrar trios de números que satisfazem essas desigualdades, certo? Isso aí desigualdades assim que a gente hoje estuda na álgebra tem um equivalente geométrico muito grande, né? Porque era estudado com mais frequência lá na Grécia Antiga, né? Mesmo a álgebra lá na Grécia Antiga, ela era estudada em um contexto geométrico, né? Então, tudo isso que a gente vê hoje como número, como quantidade, tudo, eles enxergavam como comprimentos, como áreas e volumes e tal. E com o tempo foi que a gente passou a ir enxergando como outro tipo de dimensão, né? Além dessas entidades geométricas, tá? A gente foi ganhando significados mais amplos, por assim dizer, né? Então, só registrando esse exemplo aí direto dessa afirmação, né? Mais tarde eu evoco um outro exemplo em que a gente pode usar esse corolário, né? Ele é apenas uma aplicação direta do teorema, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa antes de avançar muito. Como eu disse, eu tinha dividido essa aula em duas partes, né? Para não esticar tanto o conteúdo em apenas uma aula, né? Vocês tivessem um tempo maior para digerir mais, digerir e trabalhar melhor essa parte,
Então, vamos ver. Ah, sim, tem um conceito de paridade, né, para relembrar. Né? Então, deixa eu escrever aqui. Alguém lembra do que se trata o conceito de paridade? A paridade de um número natural, basicamente, é o caráter de um número ser par ou ímpar. Tá? Então, é basicamente você poder dizer se um número é par ou ímpar. Só isso. Né? Então, é fácil da gente determinar a paridade, assim, digamos, da soma, do produto de dois números a partir da análise de certas propriedades. Né? Então, vou só escrever isso aqui para a gente registrar. Né? Colocar assim, característica ser par ou ímpar. Esse conceito ele acabou indo para outras áreas, né? Na análise, por exemplo, a gente fala de paridade de funções, né? Funções trigonométricas, pares, funções ímpares, tal. Chega a ser um recurso até bem interessante quando vocês forem estudar a integração mesmo, por exemplo, quando envolve intervalos infinitos, vocês vão lembrar desse contexto. Pelo menos eu espero que lembre, né? Vai te poupar bastante cálculo se vocês lembrarem desse conceito de paridade, viu? Então, daqui a alguns semestres vocês vão lembrar disso daí. Então, vamos ver. Então, geralmente a gente escreve assim, ó, se para todo n natural, né, a gente escreve assim: 2n um número par, né, é sempre um número par, e 2n mais 1 ou menos 1, então vou colocar assim, ó, 2n mais ou menos 1, um número ímpar, certo? Independente de quem seja o número n, ok? Então, por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente explorar melhor esse conceito. Né? Assim, ó, discuta a paridade. Aí colocar primeiro da soma de dois números. Números que eu quero dizer naturais, tá? Então, vou fazer assim, de dois números ímpares, melhor. Né? Então, o que resulta da soma de dois números ímpares? É um número ímpar ou um número par? O que vocês acham? Número par. Por quê? Porque quando soma dois números, não sei. Parece uma resposta óbvia, né? Mas aí como argumentar, né? Ó, como a gente viu, um número ímpar, né? Ele pode ser da forma 2n mais 1. Vamos usar essa forma aqui, certo? Então, que seja o número 2n mais 1
né, somado com outro número ímpar, digamos 2m mais 1. Né? Ambos são ímpares, correto? Então, os parênteses aqui são meramente estéticos, né? Só para dizer que aqui é um número ímpar e aqui é outro ímpar. Não tem necessidade dos parênteses aqui. Né? Então, tirando os parênteses, eu posso fazer assim, ó, 2n somado com 2m, né? E 1 somado com 1, que dá 2. Correto? Aí aqui eu tenho 2 nesse termo e 2 nesse termo. Né? Coloco ele em evidência. E dentro do parênteses eu vou colocar n mais m. E aqui eu somo 2. Certo? Posso colocar mais alguma coisa em evidência aqui? E agora? Posso ou não? Ó, tenho 2 multiplicando aqui e eu tenho 2 sozinho aqui. E aí? O 2 sozinho eu posso interpretar como sendo multiplicando por 1, não é verdade? Eu tenho a soma de 2 termos, né? Tem alguma coisa em comum nesse termo e nesse termo? O 2. O 2. Então eu posso colocar aqui em evidência? O 2. O 2, né? Aí abre o parênteses. Multiplicado por n mais m mais 1. N mais m mais 1. E por quem? Eu coloco, tirando esse 2 aqui, sobra o quê? Sobra esse 1, né? Tem um 1 aqui multiplicando por ele. Então, ó, mais 1. Né? Então, ó, n é um número natural, m é um número natural e 1 é um número natural. Então, tudo isso daqui é um número natural que eu vou chamar de k. Né? K pertence aos naturais. Então, na verdade, eu tenho um número 2 vezes k. Né? 2 vezes um número natural é a forma de um número par. Né? Portanto, par. É assim que você argumenta que a soma de 2 números ímpares é um número par. Certo? Ou alguém ficou em dúvida? Podem falar, gente. Todos entenderam? Sim. Sim? Certeza? Ó, então vou fazer aqui o outro exemplo. Ó, todas as questões aqui é para discutir a paridade, né? Agora do produto de dois números pares, né? Ao multiplicar o número par por outro número par, o número resultante é par ou é ímpar? E aí, o que vocês acham? Par. Por quê? E aí? Não sei, mas dá par. É a mesma ideia. Você tem dois números pares, né? Então, como é que a gente escreve de forma geral um número par? É assim, ó, 2n, né? Onde n é um número natural qualquer, né? Então, vamos escrever de forma genérica. Um número par, né? Multiplicado por outro número par. Para não dizer que é o mesmo, escreve 2m, né? Onde coloca aqui, ó, para todo n e m pertence aos naturais, né? Então, aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho outro número par e eu estou multiplicando eles. É exatamente o que diz o enunciado, né? Agora vamos ver os desdobramentos dessa operação, né? E agora, o que eu posso fazer com isso? O que dá para eu multiplicar? O que eu posso fazer com isso daí? Tem alguma coisa disso daí que eu posso multiplicar?
E aí? Não? Ó, a princípio você já poderia multiplicar o 2 pelo 2, né? Porque está tudo multiplicando. Na verdade você tem assim, ó. 2 multiplicado por n multiplicado por 2 multiplicado por m. Está tudo multiplicando, né? Os parênteses só são representativos, né? Só para mostrar que aqui você tem um número e aqui você tem outro. Mas eles não têm nenhuma função especial aqui para delimitar. Ah, essa operação vem primeiro e essa vem depois, né? Então é importante frisar isso, certo? Então, mas não seria interessante, a princípio, embora você possa fazer isso, não seria interessante você multiplicar o 2 pelo 2, né, para obter o 4. Né? Seria interessante você fazer outra coisa. Você usar os parênteses de outra maneira. Você colocar bem aqui, ó, o parêntese aqui e aqui. Por que fazer isso? Ora, aqui eu estou dizendo que n é um número natural e m é um número natural. Tá aqui, ó. N natural, m natural. E o 2 é um número natural também? Sim. Sim. Então, ó, você tem um número natural multiplicado por outro, multiplicado por outro. O resultado disso aqui tudo resulta em quê? Em um número natural também ou não? Outro número natural. Então vamos representar aqui por uma notação mais econômica. Vamos chamar, sei lá, de K. Né? K natural. Né? Então, na verdade, tudo isso aqui a gente pode escrever assim, ó, de forma mais econômica. 2 vezes K. Né? Só que isso aqui nada mais é do que a forma mais geral de escrever um número par. 2 multiplicado por n, por um número natural. Está aqui, ó, 2 multiplicado por um número natural. Portanto, é par. Pronto, provamos. Só isso. É simples ou não? É simples. Eu colocar... Aí chega lá na prova, né? Aí mostra assim, o produto de um número ímpar elevado a um par, dividido por um... Aí vai pela potência de 3 vezes o ímpar. Nas atividades você não coloca fácil assim, não. Não, é para motivar vocês a procurarem, né? Porque se for fácil assim, vocês sentam lá em meia hora, fazem a atividade e passam o resto da semana sem fazer nada. E esse não é o objetivo, né? Então, se vocês pegarem a atividade e não sentirem dificuldade nenhuma para fazer, eu não terei cumprido o meu objetivo, que é fazer vocês irem atrás, né? Tentarem se sentirem aquela frustração de quem está lidando com algo novo, né? E tentar superar aquele obstáculo, né? E esse é o objetivo, né? De quem está aprendendo algo, né? Quando a gente aprende, a sensação é incrível. E quando não aprende, também, só que ao contrário. Então, de qualquer forma, é incrível. Então, se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver. Terceira. Colocar a soma de 3 números ímpares. Como é que seria? E aí, como é que a gente pode saber se a soma de 3 números ímpares? Só tem duas possibilidades, ou é par ou é ímpar. O que vocês acham que é? É par ou ímpar? Alguém sabe? É ímpar. Por quê?
Eu acho que é igual a primeira, só acrescenta mais um termo. Então, a gente já viu que a soma de dois números ímpares resulta em um par, certo? Então, ó, temos ali que a soma de dois ímpares dá assim, ó, 2n mais 1 somado com 2m mais 1 somado com, vou colocar 2k mais 1, né? Isso daqui a gente já viu que é par. Opa. A gente já viu no exercício anterior que a gente pode escrever como 2p, né? Então eu vou colocar 2p somado com 2k mais 1, certo? Então vamos começar a continuar a nossa conta daqui. O que eu posso fazer com essa conta? O que dá para eu fazer aqui? Olha para esses dois termos aqui, ó. Eles têm alguma coisa em comum? Colocar o 2 em evidência. Exatamente. 2 em evidência, o que vai para dentro do parênteses? O P e o K, né? E sobra um que eu não mexi. Porém, o P é um número natural. O K também é um número natural. Somando dois números naturais, a gente obtém o quê? Outro número natural, que eu vou chamar de Q, né? Só para economia de notação. Então, resultado é que é 2Q mais 1. Ou seja, é ímpar. E assim vai, né? Então, quanto à paridade, vocês entenderam como funciona, né? A ideia é somente isso, né? De explorar essas possibilidades, né? Até aí alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, vamos ver aqui se tem alguma outra coisa relevante. Deixa eu ver. Então, ainda explorando as propriedades dessa divisão euclidiana, dessa forma estrutural, né, da divisão euclidiana, se eu perguntasse para vocês algo assim, ó, do tipo... Professor? Sim. Nesse caso, então, o que dá a ideia de ser ímpar é justamente esse número 1 adicionado, né? Exatamente. Ou adicionado ou subtraído. Ah, sim, ok. Obrigado. Não nada. É a única diferença. E também vale lembrar que o conceito de paridade ele é restrito aos números naturais, né? Não faz sentido de você falar de frações, de números racionais, de irracionais, pares ou ímpares, né? É só aqui mesmo, né? Quanto aos números naturais, certo? Então, deixa eu ver aqui. Cadê o problema que eu ia passar para vocês? Gente, perdi o problema, peraí. Professor, dá um exemplo parecido com algum da lista pra gente ter. Pois é, era ele. Ideia. Era um assim. Cadê? Onde está, gente? Ah, sim. Aqui. Quais são os números que, quando divididos por 5, deixam o resto igual à metade do quociente? Então, vou escrever aqui. Quais são os números que, divididos
por 5 deixam restos. A metade do quociente. E aí? E agora? Como vocês montariam esse problema para início de conversa? Então, vocês primeiro teriam que lembrar lá da estrutura da divisão euclidiana. B, olha lá, ó, lá em cima. B é igual a vezes Q mais R. E agora, de acordo com o problema, quem é quem aí? O que cada uma dessas variáveis representa nesse problema? E aí? Ó, fala que o Vai lá em cima pra gente lembrar, professor. Não, mas olha pelo problema. Aqui, ó, o problema está dizendo. O número é dividido por 5, né? Então, olha aqui, ele está falando pela estrutura, né? Aqui é o dividendo, A é o divisor, Q é o quociente, R é o resto. Certo? É só isso que a gente tem que lembrar, né? Então, o que o problema já informa? A é igual a 5. A é igual a 5? Ah, beleza. Então, A é igual a 5. E aí, o que mais? Ele fala que o resto... E o R é igual a 5 sobre 2. R igual a metade do quociente. O quociente é... O quociente mede 5? Não, é o Q sobre 2, né? Q sobre 2. Ou é o quê? Ah, é. O quociente é o Q, né? E agora? Quais são os números que, quando divididos por 5, né, deixam restos igual a metade do quociente? Então você teria um problema assim, ó. B igual a 5 vezes Q mais Q sobre 2. Né? E está faltando mais uma coisa, né? Qual é a restrição mesmo? A restrição quanto ao valor do resto. O resto tem que ser menor do que o divisor, né? R menor do que A. Então, R menor do que A. Né? Então aqui ainda vale isso. Né? Ou seja, se o seu R é Q sobre 2, né? Então... Tá travando só pra mim ou tá travando pra todo mundo? Tá travando aí, gente? Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Ah, então... Ah tá, voltou agora. Então, se o R é Q sobre 2, né? Então, Q sobre 2 é menor do que A. E o A é 5, né? Então, Q sobre 2 menor do que 5. Ou seja, Q é menor do que 10. Certo? Essas são as informações que a gente tem. E agora? O que a gente pode fazer com isso? Já resolveu o problema? O que dá para fazer com isso aí?
substituindo o quê? Por 9, por 8, por 7, Então, 5. aí é que a gente vê, né, nessa substituição. Por exemplo, o Q tem que ser menor do que 10. O Q pode ser 9, por exemplo? Não, porque tem que ser divisível por 2. E o resto tem que ser inteiro, né? Tem que ser inteiro, não, tem que ser natural, né? Então, só pode ser números pares, né? Então, os valores de Q que a gente pode adotar, os valores de Q podem ser quais? Podem ser 8, 6, 4. O que mais? 2. E 0. Pode até ser o 0 também, né? No caso de ser igual a 0, aí a gente tem o B igual a 0 também, né? Então aí não precisaria nem ter conta nenhuma, né? Certo? Então, aí no caso, quais são os números que dividido por 5 deixam resto igual a metade do seu quociente? Aí a gente teria que fazer os testes, né? Você teria que ter quais os valores possíveis para B. Você teria que ter B igual a 5 vezes, testa aqui o primeiro valor, sem considerar o zero, não vamos considerar o zero aqui, só para não ficar o caso trivial, né? 5 vezes 2 mais 2 sobre 2 dá 10, mais 1 dá 11, primeiro valor de B, né? Outro, 5 vezes 4 mais 4 sobre 2, então 20 mais 2, 22, né? Outro valor, 5 vezes 6 mais 6 sobre 2, né? 30 mais 3, né? 33. Aí já dá até para adivinhar o próximo, né? Devia fazer aqui no outro. Vamos lá. 5 vezes 6, 6 sobre 2. 5 vezes 8, mais 8 sobre 2, que dá 44. E esses são os valores: 11, 22, 33, 44, que satisfazem as condições impostas pelo problema. Certo? Aí um problema assim você faz isso, vai analisando aos poucos, vai usando as informações que você tem, né? Ok? Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui interessante. Deixa eu ver. O material que eu estou utilizando, essa parte de divisão euclidiana e algoritmo de Euclides estão juntos, né? Então tem que selecionar aqui bem os exercícios para não atropelar aí, né? E acabar passando o que seria o conteúdo da próxima aula. Por isso que não, acho que com esses aí já cobre o conteúdo das atividades de hoje mesmo. É claro que vocês precisam dar uma lida no material, né?
dar uma praticada, olhar alguns exemplos, né? Então, por que a lista é sempre um pouco mais complicada, né? Para evitar a lista é para ser entregue na terça-feira que vem às 7 horas da noite, né? Então, para evitar que aquele que resolve fazer às 6:30 da tarde da próxima terça-feira, né, tenha a mesma chance que alguém que está tentando desde o primeiro dia que a lista é lançada, entendeu? Então, como eu disse, o objetivo é que você se mantenha estudando o conteúdo no decorrer da semana, dentro do seu tempo livre, o tempo que você consegue destinar ao estudo desse conteúdo, né? Então, é importante que você consiga um intervalo aí de meia hora, 1 hora por dia, é fundamental, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não? Bom, então nesse caso então a gente vai encerrando por hoje. Na próxima aula a gente continua exatamente daí, vendo sobre o algoritmo de Euclides. Beleza? Ok. Então, boa noite a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Boa noite, até a próxima. Boa noite.